Olá, galerinha do Colégio Sagrada Família, aqui quem está falando é o professor Arnaldinho de Física. Turminha, galera do primeiro ano, hoje nós vamos ver a parte final dos movimentos variados com os lançamentos verticais. Bem, reza a lenda que o inglês Isaac Newton estava dormindo assim, tirando um cochilo, embaixo de uma macieira. Aí, ó, uma maçã caiu, ó, bateu na cabeça dele. E aí ele acordou, né, com a queda da maçã, e ele verificou uma coisa, que o movimento da maçã, ele era um movimento variado realmente. Era um movimento variado acelerado, porque a maçã caía, só que ela na macieira, ela estava presa. E se ela estava presa, a velocidade inicial dela foi zero. Então a velocidade dela foi aumentando com o tempo. Bem, depois de muitos estudos, Newton chegou à conclusão que essa aceleração era a aceleração da gravidade da Terra, que ele achou um valor 9,8, na verdade um número irracional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente nas questões faz a aproximação para 10. Então a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai usar as mesmas equações. A equação da velocidade, aquela equação do voater, vovô e vovó ainda tricotam. Equação da posição, que é a equação do sorvetão. Equação de Torricelli, que é aquela que não precisa de tempo. E velocidade média do movimento uniformemente variado. Agora, o que vai mudar? O que vai mudar é que nós já temos a aceleração, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que muda também? A posição. A posição que a gente representa pela letra S, nós vamos representar pela altura. Então vai ser H de altura. E em relação à gravidade, a aceleração e a altura, ok? E o lançamento sendo vertical, beleza? Então vamos começar esse estudo. Ó, lançamento vertical para cima. Eu vou pegar aqui um corpo, ó, e vou lançar ele verticalmente para cima. De uma posição inicial H0, a altura inicial, e a velocidade inicial V0 para cima. Sofrendo a ação da gravidade, perceba uma coisa, como a gravidade é contrária ao sentido do movimento, logo, velocidade positiva, aceleração negativa, porque o movimento ele é retardado, gente. Movimento retardado, velocidade e aceleração, sinais diferentes. A gravidade ela sempre age verticalmente com sentido para baixo. Então ela está contrária ao sentido do movimento. Logo ela é negativa. Para cada altura atingida, o corpo adquire uma velocidade. Só que essa velocidade ela vai diminuindo. E ela vai chegar a um ponto que ela vai zerar. Porque se a velocidade aumentasse, olhe comigo, se eu jogar um corpo para cima, se essa velocidade aumentar, ele vai cair? Não, ele nunca vai voltar. Ele vai subir, subir, subir e vai para o espaço cósmico. Agora, como o corpo volta, se ele volta é porque na subida a velocidade dele diminui. Então na subida o movimento é retardado, a velocidade diminui. E na descida o movimento é acelerado, a velocidade aumenta. Retardado na subida, acelerado na descida. Retardado na subida, acelerado na descida, tá certo? Ó, nesse ponto eu tenho a altura máxima que o corpo vai atingir. Nesse ponto é o ponto que ele muda de sentido do movimento. Vimos que no movimento variado, quando ocorre a mudança de sentido do movimento, a velocidade é igual a zero. Só Arnaldinho, velocidade igual a zero, então ele vai voltar. Isso. Ele agora vai cair. Olha que interessante. Em pontos simétricos, ou seja, numa mesma altura, né? Aí, numa mesma altura, a velocidade é a mesma, só que tem sinal diferente. Movimento progressivo, velocidade positiva. Para baixo, movimento retrógrado, velocidade negativa. Movimento retardado, velocidade e aceleração, sinais diferentes. Movimento acelerado, velocidade e aceleração,
mesmos sinais. Por isso, negativo e negativo. Mesmo em pontos de mesma altura, a velocidade de subida é igual à de descida, só que elas têm sinais diferentes. Tá certo? Pronto. Os textos falam toda a explicação que eu acabei de dar a vocês, ok? Vamos lá. Coloque aí, pega aí o módulo. Pegue aí o módulo de vocês, rapidinho, viu? Pegue aí o módulo de vocês rapidinho. Coloquem na página 33, módulo 1, cinemática escalar, o que estamos trabalhando. Página 33, questão 9. Vamos lá? Na questão 9 ele diz, ó, um projétil é disparado do solo verticalmente para cima. Ele já disse que é um lançamento vertical para cima. Com velocidade inicial de módulo igual a 2 vezes 10 elevado ao quadrado, metros por segundo, o V0. Desprezando-se a resistência do ar, adota-se G, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima alcançada pelo projétil e o tempo necessário para alcançá-la são, respectivamente. Então ele quer o valor da altura máxima e do tempo de subida. Lembre-se, justamente essa altura máxima é a máxima altura que ele vai alcançar para voltar. Então é o tempo que ele leva para subir, é o tempo que ele leva para alcançar a altura máxima. E na altura máxima a velocidade é igual a zero. Aí eu preciso da teoria, gente. Aí eu calculei primeiro o tempo, porque fica mais fácil. Eu estou relacionando, na verdade, a partir do momento que eu digo que a altura máxima é quando a velocidade é zero, eu estou relacionando a velocidade, que é zero, para calcular quem? O tempo. Então, toda vez que relacionamos velocidade e tempo, a equação do movimento variado é a equação da velocidade, do voater. Vovô e vovó ainda tricotam. Logo, a velocidade na altura máxima é zero. A velocidade inicial na questão 2 vezes 10 elevado ao quadrado. A gravidade no lançamento vertical para cima ela é negativa. Então eu uso menos 10t. Logo, passo 10t para o outro meio e vou resolver a equação do primeiro grau, né? 10 ao quadrado 100, 2 vezes 100, 200. Ou é só acrescentar 2 zeros. O 10 vai dividindo, 200 dividido por 2, 20 segundos. Pronto. Termina aí. Para calcular a letra B, para fazer a letra B não, né? Para fazer a altura máxima, eu tenho duas opções. Ou eu uso a equação do sorvetão, ou eu uso a equação de Torricelli. Eu preferi fazer a equação de Torricelli. Para mim, no meu ver, é mais fácil fazer com a equação de Torricelli. Então, usei ela. Ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Lembrando que no movimento de lançamentos verticais, a aceleração é a gravidade, no caso do lançamento vertical para cima, negativa, e a distância percorrida e posições eu determino pela altura. Pela altura. Então, logo, continuando, 0 ao quadrado igual a 2 vezes 10 ao quadrado mais 2 vezes menos 10 H max, que é a altura máxima que estamos calculando. 2 ao quadrado, 4, não é isso? Aí fica 2, potência de uma potência. Conservo a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então fica 4 vezes 10 elevado a 4. Tá vendo? 0, 4 vezes 10 elevado a 4. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E aqui, potência de uma potência, conserva a potência, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos. 2 vezes 10, 20. 20H. Logo, passo H para o primeiro membro, passa positivo, 20H. 4 vezes 10 a quarta, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 4.000. 20H vai dividindo. Logo, realizando a divisão, corta o 0 com 0, 4.000 dividido por 2, 2.000 metros. Como está em quilômetros,
1 quilômetro são 1.000 metros, 2.000 metros, 2 quilômetros. Logo, altura máxima 2 quilômetros, tempo de subida 20 segundos. Tá vendo como foi legal? Alternativa D. D de Arnaldinho, D de delícia. Né, velho? Delícia, delícia mesmo, dá até fome. Olha lá. Bem, turminha, vamos continuar? Aí mais uma questão do módulo de vocês, a questão 10 da mesma página, viu? Questão 10 da mesma página, certo? Ó, analisando o movimento de subida e descida de um corpo que é lançado verticalmente no espaço próximo à superfície da Terra, sem considerar qualquer tipo de atrito, sobre a aceleração do corpo é correto afirmar. Gente, a aceleração é a própria gravidade, é um movimento uniformemente variado. Então a aceleração é constante. Vamos lá? Muda de sinal? Não, não muda de sinal. Quem muda de sinal é a velocidade na mudança de sentido. É a mesma ao longo de todo o movimento. Constante, letra B. B de Arnaldinho, B de bonito, tá certo? Questão de embasamento teórico. Beleza, turminha? Coloca aí agora na página 34, questão 15. Questão 15, viu? Olha, na questão 15, ele diz: um avião a uma altura H igual a 1 km do solo sobrevoa uma cidade com velocidade horizontal constante e solta uma caixa que se move até o solo. Desprezando a resistência do ar, assinala o que for correto. Gente, ó, essa questão, dá uma olhadinha aí no começo dos nossos assuntos, na parte de trajetória, e dá uma lembrada no problema do avião, tá certo? Problema do avião na parte de trajetória. Ó, no item 01 ele diz: para um observador no avião, a trajetória da caixa é perpendicular ao solo. É uma reta perpendicular ao solo. Verdadeiro. Para quem está no avião, a trajetória é uma reta. Para quem está no avião, é uma reta. Para quem está no solo, é uma parábola. Vamos lá? Alternativa 01, alternativa correta. 02. Para um observador no avião, o módulo do vetor de deslocamento da caixa é igual a H. Verdadeira também. O deslocamento da caixa, dado pela trajetória do avião, é a própria altura H, que é uma reta. A trajetória é uma reta H, o deslocamento também é uma reta H. 04. Para um observador parado no solo, o módulo do vetor de deslocamento da caixa é maior que H. Olha aí, ó. Correta. Porque, ó, até peguei o mesmo desenho. Ó. Olha o que acontece. O avião, quando lança o projétil, a trajetória para quem está no solo é uma parábola. O deslocamento é a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Ó. Essa reta aqui, que é maior do que a altura. Se você for fazer um triângulo, aqui vai ser a hipotenusa do triângulo. E a hipotenusa é o maior lado. Então, realmente, o deslocamento para uma pessoa no solo será maior do que a própria altura H, é verdadeiro. 08. Para um observador parado no solo, a trajetória da caixa é uma reta que une o avião ao solo. Beleza, a trajetória é essa reta? A trajetória é uma parábola. Então está errada a 08. A trajetória é a parábola. 16. A 16 agora. Para os dois observadores, o módulo do vetor aceleração da caixa é igual ao módulo da aceleração da gravidade. Está correto? Em lançamentos verticais ou em lançamentos de corpos, de projéteis, a aceleração é a própria gravidade. Então, verdadeira 16. A soma das corretas, 1 mais 2 mais 4 mais 16, 23. Viu, galera? Belezinha? Então, vamos agora à próxima questão. Questão de número 21, né? Questão de número 21 já está na página 35. Questão de número 21.
página 35. Vamos lá? Olha o que ele diz. Um menino na terra arremessa para cima uma bolinha, lançamento vertical para cima, de tênis com determinada velocidade inicial e consegue alcance vertical de 6 metros de altura. Se essa experiência fosse feita na Lua, onde a gravidade é 6 vezes menor que a gravidade da Terra, a altura alcançada pela bolinha arremessada com a mesma velocidade inicial seria em metros de... Gente, uma questão bastante inteligente, muito complicada, né, de se fazer. Ele deu duas situações. Ele deu a gravidade, ele deu a situação na Terra e a situação na Lua. Ele quer a altura do corpo quando lançado verticalmente para cima na Lua. Lembrando que a gravidade na Lua é 6 vezes menor que a da Terra. E ele que está dizendo, é a questão que está dando isso. E lembrando também que os dois têm a mesma velocidade inicial. Ou seja, a velocidade que ele vai lançar para cima na Terra é a velocidade que ele vai lançar para cima na Lua. E isso ele está dizendo na questão. Então vamos lá. Como é uma questão que não relaciona tempo, se não tem tempo, eu vou para a equação de Torricelli. Tá vendo? Aqui eu fiz o cálculo. Mas olha, eu vou ensinar de um jeitinho mais fácil, viu? Galerinha, olha aqui a equação de Torricelli. Aqui é os dados para a Terra, para o nosso planeta. Vamos lá, vamos comparar com a Lua? O que é o mesmo na Terra e na Lua? Primeiro, a velocidade final. Na altura máxima, a velocidade é quanto? 0. Então, a velocidade final na Terra e na Lua, na altura máxima, vai ser a mesma, 0. Outra coisa que é o mesmo na Terra e na Lua, a velocidade inicial. Ele disse na questão, olha aqui, ó. Com a mesma velocidade inicial. Então, o V0 é o mesmo, tanto para a Terra quanto para a Lua. Detalhe, 2 é da fórmula, é o mesmo. Gente, quais são as únicas grandezas que estão mudando? A aceleração, que é a própria gravidade. A gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra, então a aceleração mudou. E a altura máxima que ele quer saber. Aí é o que eu vou fazer aqui, ó. Não são os dois variáveis? Os variáveis aqui na equação de Torricelli não é a multiplicação? Então, todas as vezes que eu tiver duas grandezas variáveis numa multiplicação e as outras constantes, aí a gente lembra de proporção da matemática, a multiplicação de duas grandezas sempre igual a uma constante, essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, para essa questão, a gravidade é inversamente proporcional à altura atingida. Então, logo, se a gravidade da Lua é 6 vezes menor que a da Terra e é inversamente proporcional, quer dizer que 6 vezes menor inversamente e 6 vezes maior. Isso quer dizer que a altura máxima atingida na Lua será 6 vezes maior do que na Terra. E na Terra a altura máxima atingida foi quanto? 6 metros. E na Lua vai ser 6 vezes maior. 6 vezes 6, 36. Tá vendo como foi bem mais fácil? Agora, no tradicional, para a galera que não quer aprender e quer decorar a fórmula para fazer conta, né? Vai ter mais trabalho. A gente vai usar a equação de Torricelli. O que é que eu vou fazer? Eu usei a equação de Torricelli aqui para calcular o quadrado da velocidade inicial. Não vou calcular a velocidade inicial, vou deixar no quadrado, porque eu vou usar a equação de Torricelli para a Lua. Aí eu coloquei com cores diferentes para diferenciar. Esse cálculo foi com os dados da Terra, gravidade da Terra, a altura máxima da Terra. Esses dados aqui para a Lua. Você vê que a gravidade da Lua é 6 vezes menor. Menos G sobre 6. Fazendo todo o cálculo, e aí, ó, V0 ao quadrado, eu substituo no lugar de V0 ao quadrado, que é 120. Fazendo todo o cálculo, uma equação de primeiro grau, eu vou obter 36 metros, letra C, tá certo? Dá uma olhadinha, com carinho, viu? E aí a gente mata essa questão, letra C de certo.
Mas eu ensinei de um jeitinho bem mais fácil, não foi? Bem, agora a gente vê o lançamento vertical para baixo e a queda livre. São os mais fáceis, poxa. Esses são muito simples de você fazer. O lançamento vertical para baixo é você lançar um corpo verticalmente para baixo, com a aceleração igual à gravidade e a distância percorrida igual à própria altura do corpo. Qual é a diferença? A gravidade aqui é positiva, porque o referencial de movimento é para baixo e a gravidade também age para baixo. Movimento acelerado, velocidade e aceleração, mesmo sinal. Positivo e positivo. Beleza, turminha? Ó, aí eu peguei um exemplo, não tinha questão no modo de vocês, de lançamento vertical para baixo. Aí eu peguei esse aqui, ó, que é mais difícil até de a gente fazer. De um helicóptero que desce verticalmente e é abandonado a uma pedra. Quando o mesmo encontra-se a 100 metros do solo, o helicóptero está descendo. Quando ele está a 100 metros do solo, ele solta uma pedra. Sabendo que a pedra aqui, bonitinha, o helicóptero, que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo, e supondo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade de descida do helicóptero? Gente, para achar a velocidade de descida do helicóptero, viu? É só você calcular a velocidade de descida da pedra. Porque a pedra não está no helicóptero, então os dois estão descendo juntos. Aí depois a pedra perde o contato com o helicóptero e ela cai sofrendo a ação só da gravidade. Então a velocidade inicial da pedra é a própria velocidade do helicóptero. Então calcularemos a velocidade inicial da pedra. Nesse caso, eu tenho tempo, não é isso? E eu quero a velocidade, tá vendo? Velocidade e tempo. Se eu estou relacionando, olha só, e a altura, eu não estou relacionando aqui a altura e tempo, como é a posição e tempo, eu vou para a equação de Torricelli. Desculpe, equação de sorvetão. Aí o que é que eu fiz? Eu coloquei a equação de sorvetão para a distância, que a gente já viu como faz isso, né? Pega, tira o S0 e troca o S por ΔS. Logo, a distância percorrida é a altura e a velocidade inicial da pedra. E a aceleração, a gravidade. Substitui todos os valores. 100 metros é a altura. 4 que é o tempo. A aceleração da gravidade 10. 4 que é o tempo. Primeiro faço esse fator. 4 ao quadrado 16. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 16, 80. Passo esse 80 para o outro membro negativo. 100 menos 80, 20. Logo, 20 igual a 4 vezes 0. O 4 vai dividindo. V0 igual a 20 dividido por 4. 5 metros por segundo seria a velocidade inicial da pedra, que é a velocidade do helicóptero. Vamos continuar? Queda livre é o mais fácil e é o que mais cai, viu? O que mais cai em vestibulares é a queda livre. Galera, a queda livre é quando o corpo é apenas abandonado, ele não é lançado, ele não é jogado. Você solta o corpo, foi o caso da maçã que bateu na cabeça de Newton, foi uma queda livre. Então ele não tem velocidade inicial, a velocidade inicial é 0. Tá vendo? Essa é a queda livre. Aí eu coloquei um exemplo, depois eu fui para a questão do módulo que era mais difícil, realmente. Ó. Uma pedra deixada cair de um edifício leva 4 segundos para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, escolha a posição que indica a altura do edifício em metros. Ou seja, a pedra é abandonada do alto do edifício, ele não quer a altura do edifício, é só você calcular a altura que a pedra está caindo. Logo, como é uma queda livre, olha o que é que eu fiz. Estou relacionando a altura e tempo. A altura e tempo é a equação do sorvetão, posição e tempo. Aí eu fiz o sorvetão para a distância. E a minha distância percorrida é a própria altura, que a gente vai calcular. Como na queda livre a velocidade inicial é 0, todo esse termo será 0. Então a altura é igual a gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Está vendo como ficou uma fórmula pequena? A queda livre, as fórmulas são pequenas, porque a velocidade inicial é 0.
E aí, ó, gravidade 10, tempo 4, 4 ao quadrado 16, vezes 10, 160, dividido por 2, 80 metros, alternativa C, C de certo, ok? Agora vamos fazer uma questãozinha do módulo de vocês, vamos lá? Se é que pode chamar de questãozinha, né? Questão 23, da página 36, questão 23, na verdade ela está na página 35, no final. Página 35, o enunciado, e o resto está na página 36. Vamos lá? Na Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E na Lua, 2 metros por segundo ao quadrado. Se um objeto for abandonado de uma mesma altura, em queda livre, nos dois corpos celestes, então a razão entre os tempos de queda na Lua e na Terra é... Olha, você vê que a altura é a mesma. Nesse caso aí dessa questão, é um pouquinho mais difícil de fazer. Então eu não aconselho vocês tentarem fazer por proporção. Porque aí o cara tem que ter um domínio muito matemático, um domínio matemático muito grande. E vocês ainda não têm realmente toda essa bagagem realmente para fazer dessa forma. Então o ideal é você fazer cada tempo de queda. Como ele disse que a altura é a mesma, então percebam que eu estou relacionando também a altura e tempo, porque ele quer a razão entre os tempos de queda. Se ele falou na altura e tempo, equação para altura. Aí eu já deixei na equação da altura, tá vendo? Eu não fiz o sorvetão. Eu já sabia que a altura é g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então eu cheguei aqui e fiz uma fórmula para o tempo. Como? Meio por extremos. 2h sobre g. T ao quadrado, 2h sobre g. E para tirar esse quadrado, a gente tira a raiz. Então t, o tempo, é igual a 2h sobre g. Logo, o que é que eu vou fazer? Ele não quer a razão entre o tempo de queda da Lua e da Terra. Então, se a razão é a fração, t da Lua sobre t da Terra. Aí eu peguei essa equação para a Lua, utilizando o g da Lua, a gravidade da Lua, e essa equação para o tempo da Terra, utilizando a gravidade da Terra. Perceba uma coisa, a altura eu mantive a mesma. Por quê? Porque ele disse na questão que eles eram abandonados da mesma altura, como na Terra, como na Lua. Por exemplo, se era 2 metros na Terra, ele abandonou nos mesmos 2 metros lá na Lua, quando ele foi para lá. Viu? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter uma divisão de fração. Primeiro, a propriedade da raiz, não é isso? Raiz e raiz. Numa fração, então, eu posso tirar a raiz de todos eles. Logo, 2h sobre g da Lua, divisão de fração, multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Posso cortar 2h por 2h. A razão entre os tempos seria g da Terra sobre g da Lua. Gravidade da Terra 10, gravidade da Lua 2. 10 dividido por 2, raiz de 5. Tá aqui. Raiz de 5, letra D, D de liça. Viu? Beleza, galera? Aí eu espero realmente que fique na cabeça de vocês esse conteúdo e com isso a gente termina todo o movimento uniformemente variado. Próxima aula nós iniciaremos os estudos dos vetores, ou seja, movimentos em mais de uma dimensão. Falou, galera, abraço a todos e saúde, viu? Tchau.